Bom, mas eu quero falar um assunto importante, tá? Eu agora há pouco aqui falei no programa sobre a questão dos simuladores de prova para fazer a CNH. E comigo está o Celso Mariano, ele que é especialista multidisciplinar em trânsito. E eu queria perguntar ao Celso uma coisa. Celso, o Brasil é tão difícil para a gente, né? A gente coloca determinadas coisas acontecendo, cobrança dos CFCs a comprarem equipamentos, colocar estrutura, faz toda uma obrigação. O ano seguinte, tudo muda e tudo é novo e todo o dinheiro colocado nisso vai por terra. É difícil o brasileiro, o empresário, trabalhar nesse setor, qualquer setor, né? Com essa significativa mudança que acontece no dia a dia nosso. Bom dia, Celso, tudo bem contigo? Bom dia, Fábio, bom dia aos ouvintes e os telespectadores da Acústica FM. Que maravilha, né? Essas tecnologias aí que nos põem em multimídia, de fato. Hoje em dia, a entrevista nossa é que nós temos muita gente ligada no Facebook e no YouTube. Que legal. E isso acaba, nós estamos sendo vistos por gente na casa, na empresa, em televisões grandes, pequenas, né, Celso? Então é a oportunidade de a gente conhecer a tua figura, conhecer o Fábio, né? E os assuntos assim vão transcorrendo aqui com uma maravilha mesmo. Mas, Celso, e aí, Celso? Eu tenho um amigo aqui em Camaquã que tem um CFC, teve que fazer uma poupança, ou até financiou, para comprar o tal do simulador, porque era obrigado, e o guri aqui, ele é aquele que trabalha tudo certinho. Agora, TRF4 diz, não precisa mais simulador. Por que essas coisas, hein, Celso? Então, como tu estavas dizendo aí, de fato, ser empreendedor no Brasil já é em si um ato de coragem, né? Exige realmente um desprendimento, uma pitadinha assim de ousadia e talvez até de loucura, como dizem alguns, né? Por que você vai se meter a montar uma empresa, fazer um empreendimento, enfim, tem pessoas que fazem isso até porque não conseguem fazer diferente, né? Que bom que tem gente que tem coragem de investir e fazer essa infraestrutura. Veja que no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde é o único estado brasileiro onde, de fato, o modelo Centro de Formação de Condutores funciona plenamente, onde o Detran diminuiu a estrutura e onde o cidadão vai nesse centro e faz tudo. Só para os ouvintes e os telespectadores que são do Rio Grande do Sul e nunca pararam para dar atenção para isso, só para terem uma ideia, aqui no Paraná, por exemplo, como é em todos os outros estados brasileiros, é o cidadão que tem que agendar e ir lá na clínica onde trabalha o psicólogo. Ele tem que agendar e ir lá na clínica onde está o médico. Tá brincando, então assim, eu achei que nos estados eram similar, porque, não. Olha, é uma tranquilidade. Eu agora em outubro fiz a minha renovação de carteira. Pô, no mesmo ambiente ali, a menina dizia, olha, agora vai lá, faz isso, faz o exame aqui, o psicólogo tá ali. Olha. Lembremos que o conceito original do Centro de Formação de Condutores surgiu no Rio Grande do Sul, ainda em 1995. Os mais antigos aí talvez lembrem, até então existia só autoescolas e o foco era praticamente só a questão das aulas práticas, era aprender a manusear, controlar a máquina, e a partir de 1995, no Rio Grande do Sul, surgiram os CHCs, Centros de Habilitação de Condutores. E essa experiência aí, a partir de 95, é que deu a base para aquilo que, em 1997, foi para o texto final da Lei 9.503, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Aí, a partir de 98, janeiro de 98, todas as autoescolas do Brasil e os CHCs do Rio Grande do Sul passaram a se chamar Centros de Formação de Condutores, o CFC. Olha, uma notícia boa. Eu realmente eu desconhecia a diferença entre o Rio Grande do Sul e outros lugares a respeito do Centro de Formação de Condutores. Porque, assim, antes de nós chegar nessa questão do evento, eu agora, dias atrás, eu fiz algumas aulas de autoescola para condução de um motorhome, tá? Não precisa de carteira especial no motorhome, mas nós aqui, entre 4 ou 5 colegas, nós compramos um aqui para emissora, para transporte de equipamentos, para viajar, essas coisas, né? E nós passamos várias aulas com o Gilney, que foi o nosso instrutor, nos ensinando como trabalhar com um veículo mais pesado que o carro, que é a nossa
é a nossa Sprinter, né? Ô Celso, eu vou te confessar o seguinte, como é bom a gente fazer uma reciclada, viu? Detalhes assim, vícios errados que a gente tem, né? Eu me lembro que o Gilney, uma hora que eu cheguei numa esquina, porque o instrutor ele tem um acelerador e o breque do lado dele, né? Ele brecou do lado de lá e me deu um susto, diz assim, rodinha parada, diz ele, na esquina. Tu vê que me marca essas coisas, né? Que coisa boa a gente ter a oportunidade de fazer um reciclo de vez em quando, viu? É verdade, é necessário. E assim, no Brasil, né, com todas essas diferenças que restaram entre os estados, nós tivemos aí várias pequenas histórias que atrapalharam todos, de norte a sul, no Brasil, de leste a oeste. Uma delas foi, lembremos aí, o kitzinho de primeiros socorros. Poxa, tinha que ter lá no Porta-Luva. Foi uma novela aquele negócio. Eu me lembro disso. E já tínhamos passado por coisas assim bem desagradáveis e difíceis de entender, como aquele selinho que tinha que colar no para-brisa, né, do carro, veículo. Todas coisas assim, né, questionáveis, por não serem completamente fora do contexto, afinal são assuntos ou recursos ou propósitos que envolvem trânsito, muita gente põe um pezinho para trás e não, se estão dizendo que tem que ter, deve ser importante. E aí a nossa falta de senso crítico permitiu coisas como, por exemplo, o que aconteceu com o extintor de incêndio, que é uma coisa bem recente, que também tinha que ter. Não podia ser de qualquer tipo, agora tem que ser daquele tipo, agora tem que ter de 2 tipos e daqui a um pouco não precisa de nada. Pois que coisa, né? O Brasil tem uma coisa. Tu tá me lembrando, tu sabia que. Eu me lembro, eu não sei se. Eu acho que eu era vereador aqui em Camaquã no mandato, quando a prefeitura de Camaquã comprou 160 e poucos kits para botar nas. Inclusive patrola, Patrola, reta escavadeira, todos tinham um kit daquele negócio com um alicatezinho, não, com uma tesoura, um esparadrapo, um band-aid, não sei o quê. E aquilo era caro para comprar, porque não era uma coisa comum. Então, esse Brasil parece que não trabalha para o brasileiro, ele trabalha para alguns brasileiros, né? Mas então, Fábio, eu vou fazer uma análise aqui, e o convite, claro, é para que o telespectador, aí, o rádio ouvinte da Acústica FM, vá construindo essa ideia aí na cabeça. Por que nós admitimos que aconteça esse tipo de coisa? Né? Nós vamos verificar que a gente tem problemas não é exatamente no trânsito, no comportamento do trânsito, na maneira com que nós cuidamos mal o nosso trânsito, e os índices de violência não nos deixam, não podem, né, de forma alguma nos deixar nos enganarmos. Nós somos ruins de trânsito. Nós colocamos em cadeira de rodas um exército de brasileiro todos os anos. Nós matamos, no mínimo, por baixo dos últimos números oficiais, alguma coisa entre 30 e 35 mil brasileiros. Cara, é a lotação de um estádio de futebol aí num jogo bem, né, hoje em dia bem com bastante público, que se vai numa paulada só. E não é só o prejuízo econômico, que está aí na ordem de 50 bilhões de reais, conforme a gente faz o cálculo, porque se você considerar as despesas e os impactos que orbitam em torno aí dos sinistros de trânsito, agora tem um nome mais que invoca uma seriedade um pouco maior do que simplesmente chamar de acidente, né? Nós temos N desdobramentos econômicos e pessoais. Só quem está nos ouvindo aí e tem uma história recente de alguém próximo, alguém dos seus relacionamentos ou da sua família que perdeu a vida ou perdeu a saúde seriamente no trânsito, sabe do que eu estou falando. É um impacto gigantesco. Mas por que é assim? Porque nós somos ruins, não de trânsito, Fábio, nós somos ruins de cidadania. Porque a maioria dos brasileiros, por exemplo, reclama da indústria da multa. Tem radar demais, só querem arrecadar. Então eu convido essas pessoas a separarem as coisas. Uma coisa é a administração mal aplicada, mal executada, mal intencionada. Isso é caso de polícia. Isso é um outro problema. Agora, as tecnologias, os recursos, as regras, as exigências, elas estão dentro de uma área que tem como fulcro central, como objetivo, como foco, preservação da vida. Isso é inquestionavelmente importante. Eu vou dizer para ti, Celso, uma coisa interessante, né? A tecnologia, o tal do airbag, né?
o tal da exigência do cinto de segurança. E eu aprendi a andar de carro sem cinto de segurança. Nós íamos entre 6 pessoas, às vezes 5, 6 pessoas, dentro de um Aeroilhas viajar para Tramandaí. Cinto de segurança é coisa que estava embaixo do banco se tinha, não me lembro se tinha. Então, é uma questão nova, por exemplo, nova numa geração. Mas agora, mesmo fim de semana, eu estava conversando com um amigo que comprou um carro moderno, assim, 2022. O carro ele não anda se tu não botar o cinto. A não ser que tu faça um gesto, assim, como é que chama? Simule, né? Simule para enganar o mecanismo. Tu tem que executar um gesto no carro, né? Um botão para liberar o botão, senão o carro não anda se não tiver o cinto. Tem coisa que vem pra gente, para salvar a gente, né? Com certeza. Mas tem coisa que vem para confundir, para alguém faturar, é ruim, né? Fábio, aí é que está o grande problema, e por isso que eu comecei essa divagação, e me desculpe, nem sei quanto tempo a gente tem, mas tá bom, papo. Tu puxou um chimarrão aí, eu já me senti numa roda de mate aqui. Já fiz de propósito, já tomo uma tia. que dá pra falar. Se fosse 1 hora mais cedo, eu que estaria aqui com a cuia também tomo chimarrão. Nós temos um problema de cidadania, sabe, Fábio? Porque o fato de sermos ruins de trânsito, né, que o nosso trânsito é violento, e de nós termos crenças como essa da indústria da multa, isso é revelador. É revelador, porque o resultado do nosso trânsito é de muita violência, é de muito prejuízo. O nosso trânsito é ruim. Quando nós pensamos assim, puxa, a gente tem estrada pedagiada. Cara, o que fazem com o dinheiro dos impostos que nós pagamos? Por que chegou ao ponto de termos que ter estrada pedagiada? Eu não sou contra o modelo, porque acho que é uma solução possível, viável e necessária. Mas não deveríamos ter chegado a esse ponto. Como nunca deveríamos ter aceitado essas jabuticabas que se colocam nas resoluções, aí, nas normativas de trânsito, sem questionamento. E aí, tu disseste muito bem, às vezes é arquitetura por um motivo, às vezes inconfessável, por intenções econômicas. E aí, como o assunto é simulador, eu já vou cair aí na coisa do simulador. É isso que eu quero já ver. É um outro jabuticaba aí que foi colocado para nós. Colocar um equipamento que custa, não sei, 40 mil, 45 mil reais, um simulador, hoje deve estar um pouco mais caro, né? É talvez o preço 50. De um carro. Então, tu tira um carro da rua que se usa para fazer uma autoescola e coloca dentro de casa. E eu vou te confessar, eu já andei de simulador, mas simulador de jogos de carro. Eu nunca fiz prova, eu nunca usei o simulador da autoescola. Eu digo o seguinte, essa ferramenta ajuda, Celso, ou não ajuda o motorista? Ou poderia andar no carro ser mais instrutivo para o aluno? Vou ter 2 coisas para essa análise, Fábio. Uma, depende da pessoa. Tem pessoas para quem realmente ajuda muito, tem pessoas para quem não faz diferença nenhuma. E, por outro lado, há uma utilização equivocada, na minha opinião. Houve um primeiro equívoco que foi, qual é o nível tecnológico? E aí eu só quero abrir um parênteses aí para o nosso ouvinte aí pensar. Na Fórmula 1 se usa simulador. Os pilotos dos aviões, das aeronaves comerciais de grande porte, os pilotos de caça, o soldado que pilota o tanque de guerra, esse pessoal passa por simulador. A tecnologia, a solução tecnológica que se aproxima da didática, da educação num simulador é maravilhosa. Tem médicos que treinam aquele refino da cirurgia em simuladores e que maravilha que é essa tecnologia. Porém, de um simples joystick de um videogame até um simulador de um Boeing, há uma diferença gigantesca. E no Brasil, por uma questão econômica, para não ser caro a ponto de inviabilizar a adoção nos CFCs, nós adotamos um padrão tecnológico baixo. Tão simples que reduz muito a eficiência, a utilidade de um simulador. Quer dizer, um excelente simulador que poderia de fato ser efetivo, custaria muitas vezes esses 30, 40 mil reais. E seria impossível de trazê-lo ao CFC. E aí, obviamente, quem estava com a cabeça nisso na área começou a se questionar, bom, se não é para pôr um simulador que realmente simule, não põe nada, só vai encarecer, né?
pensamos muito nisso. E eu fui um dos defensores na época. Gente, peraí, tudo bem, então vai ter, mas vamos usar isso onde ele pode ser eficiente. E na minha opinião, Fábio, o simulador que está aí, que o Rio Grande do Sul, daí, né, eu estava destacando, é melhor nisso, foi pioneiro naquilo, o Rio Grande do Sul é o último estado que está desligando a obrigatoriedade dos CFCs. Então nós somos pioneiros, somos pioneiros em muitas coisas, mas nisso levamos demora para... Então o Rio Grande do Sul é o último a desusar o assunto. Onde era obrigatório. Hoje, qualquer CFC de qualquer parte do país pode utilizar o simulador, né? Mas esses últimos 2 anos aí, eu teria que fazer as contas de novo, mais ou menos isso, só o Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul restou como obrigatório. Então, assim, ajuda ou não? Depende. Depende do instrutor, depende do equipamento, e isso não está mais em questão, porque o instrutor pode melhorar, pode se aperfeiçoar, pode criar novas técnicas, mas o equipamento está estabilizado, né? E depende da pessoa. Nesse formato livre é o melhor, porque o instrutor vai poder verificar que, puxa vida, o Fábio não precisa, para ele já está, mas o Celso, umas aulinhas no simulador vai ajudar. Não, agora, assim, o investimento já foi feito, né? Esse meu amigo que é dono do CFC aqui em Camaquã, o cara tem, assim, tudo de bom, carro, ônibus, carreta. Agora, antes de falar contigo, tu passou uma carreta aqui no nosso prédio, nós estamos aqui na lomba, que dá para ver bem. Ele vai ficar com o simulador, obviamente, e vai daqui a pouco aquela primeira, antes de tu entrar no carro para fazer, daqui a pouco passa ali, primeiro para te tirar o nervosismo de entrar no carro, não sei, né, o cara mais cru, assim, né, que tá entrando, né. Eu acho que vai ter que, já está comprado, né, Celso? Ele só não é mais obrigatório, é isso? Exatamente, não é mais obrigatório. Eu recomendo para quem é aluno dos CFCs o seguinte: experimente. O CFC tem aí disponível, experimente. Talvez você descubra que para você aquilo ali ajuda. Nisso que se falou, né? A primeira aproximação, o primeiro contato. Se você é dono de CFC e já investiu, repense a forma de utilizar. Essa é a minha dica. Tá bom, eu acho, se fosse meu CFC e eu tivesse lá um simulador, eu usaria no final do processo, depois das aulas práticas. No final, hein? Não antes. Sabe por quê, Fábio? Diga. Porque é o seguinte, toda autoescola tem um carro aí, uma moto, né? Que a primeira habilitação é um carro pequeno ou uma moto. Sim. Não tem nenhuma experiência num simulador que supere a experiência de ter o carro ali na frente. Sabe? Aprender a abrir a porta, qual que é o pedal do acelerador, onde que está a alavanca da seta. Isso, se você tem um carro de verdade, por que fazer isso no simulador? Não faz sentido nenhum. Certo. Especialmente em simuladores com esse nível tecnológico que nós temos. E por que no final? No final, pelo seguinte: as aulas práticas vão acontecer conforme o calendário que o Detran autorizou, que o CFC tinha, que a disponibilidade do aluno e que a natureza resolveu. Pode ser que não pegue um dia de chuva durante essas aulas obrigatórias práticas. Dirigir na chuva é muito diferente de dirigir com tempo seco. Entendi. Então, essa experiência, tô pegando só um exemplo, pode ser dirigir no carro. Tá legal, tá boa essa tua fala. Tudo isso poderia ser utilizado no final. Do tipo assim, você já passou nas aulas teóricas, saúde está tudo ok, você passou nas aulas teóricas, você sabe um mínimo de domínio do veículo para passar na prova do Detran. Mas você não teve nenhuma experiência com um pneu estourando, com uma vaca se atravessando na estrada quando você está 80 por hora. Você nunca dirigiu na estrada, na rodovia, porque apesar de ser obrigatório, isso no Brasil não virou realidade. Então o simulador pode ser ótimo para isso, esse simulador que está aí. Então se trata mais assim de não brigue com a ferramenta, especialmente se você é empresário da área, já investiu, se ainda cabe no seu orçamento, mantenha. Ela pode ser muito útil, mas eu utilizaria dessa forma, e não antes. Ora, dar uma voltinha na quadra não tem nada mais efetivo do que coloca a pessoa dentro do carro e dá uma volta com ela. Mas agora eu vou te falar uma pergunta sobre esse assunto. A partir de quando não é mais obrigatório o uso do simulador? Pois é, eu não estou bem... o TRF4 decidiu isso, né? Mas então, é que o CONTRAN mudou a resolução desobrigando.
E aí no Rio Grande do Sul o sindicato das autoescolas entrou na justiça, até para defender todo o investimento que tinha sido feito, né? E o TRF4 deu ganho de causa a essa reclamação, né? Não, se tem aqui, vamos utilizar. Se tem utilidade, tecnicamente pode ser importante, vamos utilizar. E aí manteve no Rio Grande do Sul. Então, o que aconteceu no Brasil, e talvez aconteça aí, a maioria dos CFCs tinha um contrato de comodato, ou seja, eles não eram exatamente donos do equipamento. E aí, quando caiu a obrigatoriedade, caiu a demanda, porque o brasileiro é movido para só faço se é obrigado, né? E aí, a maioria dos CFCs no Brasil hoje não tem mais o simulador, porque não chegou a comprar. Aqui na matéria que eu estou lendo, diz que dia 31 de maio, o julgamento, quer dizer, foi julgado, acabou com a obrigatoriedade das aulas práticas para carteira de CNH e torna facultativo o equipamento para expedição do CNH. Aqui eu não tenho mais informação do... Eu acho que depois do TF4, eu não sei se houve recurso. Eu acho que isso aí, não sei, aí é Supremo, né? Essa foi a última, né? Certo. Bom, agora eu te pergunto o seguinte, a minha carteira custa, não sei quanto custa uma carteira, 2.500, 2.600, uma carteira de carro, vamos lá. Sem o uso do simulador, obrigatoriamente o valor da carteira diminui? Olha, sai da conta do CFC, da conta de custos, um custo importante. Mas o quanto isso vai impactar é algo bem difícil de dizer. Inclusive, eu já tive a oportunidade de conversar aí na sua emissora sobre isso e repassei a seguinte leitura que nós no Portal do Trânsito temos. O Portal do Trânsito tem 2 milhões de acessos mês no Brasil inteiro. A gente tem uma boa leitura aí desse mercado. O Rio Grande do Sul sempre foi um estado em que o custo da carteira de habilitação é alto. Horroroso de alto. Sempre foi, mesmo antes do simulador. Quando chegou o simulador, que de todas essas obrigatoriedades aí do vai e vem da legislação era bem significativo em termos de custo, subiu o preço da primeira habilitação no Brasil inteiro, inclusive no Rio Grande do Sul. Quando caiu fora a obrigatoriedade, não baixou tanto quanto as pessoas imaginavam. Aconteceu isso em todos os outros estados brasileiros e talvez aconteça no Rio Grande do Sul também. Porque a composição do custo não é só do simulador. Inclusive, né, aqueles CFCs que compraram o equipamento efetivamente tiveram um baita de um custo lá no início, que foi sendo diluído. Quer dizer, hoje não pesa tanto. E com a variação no preço dos combustíveis, né, Fábio, nas últimas semanas e nos últimos meses, eu acho difícil que o cidadão no Rio Grande do Sul veja o preço da primeira habilitação cair, pelo menos de forma significativa, por conta dessa desobrigação do uso do simulador. Tá. É que nem a gasolina. Para subir falta minutos, assim, né? Para descer... descer é difícil. Descer não desce, ou desce demorado, e aí vai indo. Mas eu vou ter a oportunidade de conversar isso com meu amigo para ver o que ele, como empresário na área e como os sindicatos se mobilizam para fazer isso. Eu acho que vai ter que ter uma repercussão financeira. Acho que vai ter, porque teve para entrar, tem que ter para sair. Mas como tu falaste, eles estão absorvendo também custos do combustível. Esse ano foi uma loucura que eu subiu. Quer dizer, isso tudo, quem anda de autoescola sabe que eu estou falando de carros andando bem devagarinho, em primeira, segunda marcha, né? Acaba desgastando um monte nessa. Mas, Celso, então, desobrigatoriedade do simulador, e eu pergunto o seguinte, será que vai ser compensado essas horas de simulador por hora de carro ou de outro? Olha, a atual legislação permite que uma parte das aulas feitas no simulador conte como sendo aula efetivamente da aula prática. Isso sim, né? Onde o sistema estava contando a aula do simulador como aula prática, vai exigir que não faz mais simulador, tem que fazer o número correspondente aí nas aulas práticas. Mas eu tenho a impressão que desde que saiu a resolução 778 do CONTRAN, que foi publicada em 2019, que foi essa que trouxe o impacto aí de não ser mais obrigatório, eu acho que já houve algum ajuste aí. Eu não sei exatamente o que o Detran do Rio Grande do Sul determinou, porque tem mais isso, Fábio, na questão do trânsito no Brasil. A lei
federal, existe Senatran, que é a Secretaria Nacional, tem o CONTRAN, que é o Conselho Nacional, mas quem opera trânsito, de fato, são os DETRANs. E isso deixou para os DETRANs uma série de decisões. Eles têm uma diretriz nacional, mas várias coisinhas podem ser feitas conforme as demandas regionais. Hein? A nossa produção do programa aqui, o Celso está me passando uma matéria de 2019, tá? Diz na matéria o seguinte: para as categorias B, por exemplo, que é o carro, a retirada do simulador, na época, diminuiria R$ 315,85. Os estudos feitos pelo deputado estadual Fábio Osterman, do Novo, mostrou que a manutenção do simulador seguia encarecendo o custo para a obtenção do CNH nas categorias B e AB em mais de R$ 370. Isso aqui é um custo feito na época, tá? E esse 370 é um cálculo feito nesse ano, que poderia influenciar na carteira de motorista. Mais ou menos 15% do valor de uma carteira, 20%, eu acho, assim, né? Mais ou menos. Vamos ver como é que vai repercutir isso aí, né? Então, Fábio, a gente sempre tem uma tendência, quem estuda o assunto aí acaba sempre olhando, e como é que é em outros países? É mais caro, é mais barato, é mais difícil, é mais fácil? Nós temos modelos muito diferentes em outros países, como nos Estados Unidos, onde a maioria dos estados sequer exige o curso. Exige que você demonstre conhecimento na prova. Funciona mais como os concursos públicos funcionam aqui. E assim, você quer se inscrever para fazer um concurso público, para tentar uma vaga no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, na Polícia Rodoviária Federal, você não tem que demonstrar que estudou num cursinho. Você tem que ir lá e dar conta de atingir a nota mínima. Países como o Brasil e a maioria dos países que nos últimos anos pensaram, se preocuparam com o seu trânsito, exigem o curso. É o nosso caso. Nós temos que fazer o curso, porque a lei exige assim. E nós já tínhamos as autoescolas. Foi um aproveitamento até inteligente de transformar a autoescola nessa escola de trânsito. Aqui o Daniel, que é um ouvinte nosso, Daniel Sport, dizendo o seguinte, ó. Em vez da educação para o trânsito ser matéria de escola desde cedo, ficamos aprendendo jabuticabas desnecessárias, diz ele aqui. E aí ele comparou uma jabuticaba de uma ciclovia que está sendo feita aqui em Camaquã. Na opinião dele é desnecessária, ou mal planejada, mas aí vem a opinião pessoal. Mas educação no trânsito, matéria de escola, ou dentro da escola, é legal. Então, isso, Fábio, você sabe que eu reforço aí que nós somos maus cidadãos, porque no Código de Trânsito Brasileiro, desde a sua origem, ou seja, desde o texto aprovado em 1997, tem lá um artigo que diz com letras garrafais: educação para o trânsito deve acontecer na educação infantil. Cara, é o jardim da infância. No fundamental, que é 1ª a 8ª série, hoje 1º ao 9º ano, no ensino médio e no 3º grau. Está escrito com essas palavras lá. Isso, meu amigo, nunca foi feito de forma consistente e efetiva no Brasil. E aí eu posso falar de cadeira, porque a Tecnodata Educacional, empresa do qual eu sou sócio fundador aqui, nós atendemos alguns projetos nesses 25 anos aí de atividade. O CTB está com 23, nós temos 25 anos de atividade nessa área. Foram pouquíssimos projetos, bons projetos, assino embaixo, eu capacitei professor, nós desenvolvemos material impresso, online, vídeos, metodologia, um troço de primeiro mundo, mas ficou restrito, ou no tempo, ou no espaço, ou na quantidade de alunos atingidos. Então, o internauta aí, o rádio ouvinte, tem razão, né? A gente devia estar fazendo isso na escola, até porque isso melhoraria muito o nível das aulas e as exigências na autoescola. Olha aqui, o Henrique Esquerdo diz o seguinte: ele é motorista de tempo, dirige a tempo e foi para o simulador. Diz que no simulador ele saiu da estrada várias vezes. Então, aí tem um problema, né? Assim, puxa vida, é porque eu não era tão bom condutor assim? Pode ser. Ou é porque o simulador não combina com a habilidade que ele tem com aquele veículo? Pode ser, e com certeza esse é um dos principais fatores. Mas um outro fator que daí explica, as pessoas vão entender bem o que eu quis dizer com a questão refinada. Você acha que um piloto de um Boeing usa o simulador de um Airbus? É claro que não. Como na Fórmula 1, o piloto da Ferrari tem um simulador da Ferrari, aliás, daquele modelo, e não da Mercedes.
E não da Lotus, e não de qualquer outra marca. Não, é outro carro. Se o carro tem tração dianteira, traseira, tudo muda fora. Esse foi um outro problema aqui no Brasil. O nosso simulador é genérico. E em sendo genérico, o chamado, se tiver algum engenheiro aí nos ouvindo vai entender, o chamado force feedback, que é a reação da máquina quando você toma uma ação, como virar o volante, pisar no freio, na embreagem, na caixa de mudanças, ela é fiel àquilo que aconteceria no carro. Por isso que não há experiência melhor do que no próprio veículo. Agora, o simulador é ótimo para aquelas situações em que colocaria em risco a vida do aluno. Né? Por exemplo, uma aquaplanagem. É melhor fazer no simulador, claro. E fazer no simulador vai, de fato, ajudar quando ele passar numa situação, numa experiência real. Mas o simulador não pode estar muito distante do veículo que a pessoa vai usar. Pessoa que eu bati um papo aqui durante 35 minutos, Celso Mariano, especialista multidisciplinar em trânsito, falando sobre, além do simulador, a fim do simulador espaço-prova, deu uma aula para nós aqui. Meu amigo, obrigado pela atenção. Olha, é muito legal ter a oportunidade de conversar com quem estuda, vive essa questão do trânsito. Eu até vou pedir para a produção uma hora dessa te ligar para nós falar sobre trânsito, mas aí trânsito, rua... O que eu me deparo como cidadão motorista, não sou bom motorista, mas me deparo com algumas coisas que eu gostaria de entender por que a gente faz isso ou faz aquilo. Meu amigo, obrigado, um abraço para você, viu? Um grande abraço, obrigado a ti, a produção, estou sempre à disposição. Posso fazer um convite para as pessoas acessarem o portal do trânsito.com.br. É o site que a Tecnodata Educacional montou. Eu estou acessando, eu acessei ele aqui, estou conversando contigo e visualizando ele. Uma série de conteúdos multimídia, presença efetiva em redes sociais, programas ao vivo. Semana passada conversei com o senador Fabiano Contarato, o programa vai ao ar amanhã, às 11h30. Tem um projeto de lei, Fábio, que prevê, da senadora Cátia Abreu, prevê a desobrigação da frequência em autoescolas. Obviamente que isso é muito polêmico, eu falei sobre isso com o senador Fabiano Contarato, que é o relator desse projeto de lei. Amanhã às 11h30 nas páginas do portal. Fábio, muito obrigado. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando, nos vendo, nos ouvindo. Até uma próxima. Baita papo. Tchau.